Olá Indaiatuba, olá região, estamos começando pela TV Indaiá Canal 26, o Papo Livre de hoje. Obrigado pelo carinho da sua audiência, vamos juntos pelos próximos 30 minutos com essa conversa, essa prosa ao pé da TV. Comigo Jaime Kazuhiro Osada, ele é professor coordenador do curso de redes de computação da nossa gloriosa FATEC. Professor Jaime, obrigado pela sua participação no nosso programa. Professor, vamos falar sobre a FATEC. Vamos começar falando, dando um panorama geral. Quantos cursos a FATEC tem hoje? Atualmente a FATEC de Indaiatuba está ofertando na modalidade presencial 7 cursos, né? Sendo 2 no período matutino, 2 no período vespertino e 3 no período noturno. Além de estar este ano iniciando então um curso inédito que pela primeira vez estamos ofertando um curso de educação à distância. O EAD, o famoso EAD. Exatamente. Quais são os cursos que nós temos disponível aqui? De manhã nós temos a logística aeroportuária. É um curso um pouco diferenciado da tradicional logística, onde esse curso é voltado para a formação de profissionais para atuarem na área de aeroportos. Então temos como exemplo o aeroporto de Viracopos, que praticamente consome todos os formandos de lá para trabalharem como mão de obra no aeroporto. Temos também um curso inédito no país, é o primeiro curso do país, que chama Curso de Tecnologia em Gestão de Serviços. Então, é onde nós preparamos o profissional para atuar no setor de serviços, que talvez seja um dos maiores setores hoje no Brasil. Então, ela está envolvida no comércio, na indústria, sempre vai ter o setor de serviços. No período da tarde, nós temos o curso de redes de computadores e o curso de gestão empresarial modalidade presencial. E à noite, novamente, o gestão empresarial presencial, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que é o antigo analista de sistemas, e o curso de comércio exterior. Então são 7 cursos. Isso. E na sua área específica, que é a área de TI, na área de informática, é como é que chama? Redes de computadores e análise e desenvolvimento de sistemas. Sistemas operacionais. Professor, vamos falar um pouquinho sobre sistemas operacionais. O que faz o profissional dessa área? Então, sistemas operacionais hoje, né, ela está praticamente no dia a dia de todos. Então, todo computador, para ela funcionar, ela precisa de ter um sistema operacional. Um smartphone, que são esses celulares mais inteligentes, com diversas funções, precisa de um sistema operacional. Então, o curso de ADS, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, vai formar profissionais que sejam capazes de identificar essas necessidades, analisar a viabilidade e até implantar esses sistemas para rodarem em computadores, em celulares, em dispositivos móveis, tablets e tudo mais. Então, é o antigo analista de sistemas. E já o profissional de TI, de redes, o que ele faz? Então, o profissional de redes, ele vai atuar basicamente em 3 áreas, né? Que são a infraestrutura, ou seja, como fornecer, por exemplo, internet dentro das empresas, interligar cidades, interligar empresas, enfim, interligar o mundo todo. Então, desde a parte de cabeamento, fibra ótica, sinais de rádio, que seriam a infraestrutura de uma rede de computadores. Segundo lugar, ele pode estar cuidando da gerência da rede. Então, existem redes enormes formadas por centenas, milhares de computadores, data centers, onde existem diversos computadores e cada computador tem uma função específica e eles precisam se comunicar com a internet. Então, exige-se que uma pessoa administre ou essa pessoa administre e gerencie um grupo de pessoas que façam isso funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E a parte de segurança, que hoje também se torna bastante importante. Então, bancos, lojas virtuais, as próprias empresas precisam proteger seus dados que estão disponíveis na internet. E para isso precisa-se de equipes de profissionais bem capacitados, capazes de garantir esses milhões de dados que estão disponíveis no mundo. A sua área de atuação é streaming e hospedagem. Isso. Vamos falar um pouquinho do streaming. O streaming, o que é? O streaming é uma tecnologia aí que já é antiga, mas que se tornou popular há uns 6, 7 anos, onde permite que emissoras de TV, emissoras de rádios, igrejas, prefeituras
consigam transmitir seus sinais, né, de áudio e vídeo, seja na modalidade ao vivo ou gravada, e disponibilizar isso pela internet. Tá. Então, hoje, por exemplo, essa TV pode ser assistida pela internet na China, na Europa, nos Estados Unidos, sem problema nenhum, a qualquer instante. Basta acessar www.tvindaiá.com.br que você vai assistir o nosso programa lá. Isso é o streaming. E a hospedagem, por sua vez? São as páginas de internet. Hoje, qualquer pequeno estabelecimento deseja já ter uma página na internet, ou muitas empresas já nascem somente com páginas na internet. Ela não tem nenhuma loja física. São alguns exemplos que a gente tem, vários, né? Que ela não tem escritório comercial, nada. Ela tem somente o endereço da internet, onde ela efetua todas as transações. A Netshoes mesmo é um caso específico, que ela tinha uma loja física e uma loja virtual. Aí, a hora que a loja virtual decolou, eles fecharam a física, só tem a virtual, e é um dos maiores no setor, né? Isso é uma modalidade que tem crescido a cada dia. É estimado, a gente tem as estatísticas do Registro BR, que registram os domínios no Brasil. Por dia, são registrados mais de 30 mil domínios. Nossa! É uma quantidade impressionante. E só tem a crescer. No Brasil, a gente percebe que, comparado com outros países, nós temos assim, um desenvolvimento muito rápido, talvez até porque o país está nessa fase de crescimento na internet. Isso é um bom sinal também para quem trabalha nessa área, ou o pessoal já vai apelar para o sobrinho também? Não. Isso nós ensinamos muitas vezes na FATEC para não confiar no sobrinho, né? Um profissional precisa ser muito bem instruído, formado. O que tem acontecido no Brasil na área de TI? Nós estamos em uma grande carência de profissionais, de bons profissionais. Não adianta ele só ter um diploma de nível superior, mas não ter aquela vivência prática, coisa que a FATEC vai oferecer. Então, nós trabalhamos com professores que têm vivência no mercado, então ele sabe o que está acontecendo lá fora. Então, ele sai muito bem formado. E o Brasil, ultimamente, tem feito o quê? Importado mão de obra. Um país gigante desse, enorme, com tanta gente fazendo faculdade, nós precisamos importar profissionais. Eu percebo que é uma coisa, tocou num assunto interessante, quando a gente fala em programadores e tudo mais, nós temos uma gama muito grande de jovens que se aventuram nessa área da fazer a programação, mas que por conta, talvez, da imaturidade, da falta de experiência, e às vezes até mesmo pela falta de compromisso, há um problema seríssimo nesse mercado. É difícil achar um profissional que comece um projeto e vá até o final, que a gente tenha começo, meio e fim. Isso é pior que brigar com a mãe por causa de mistura. Não, você tem razão. O que nós percebemos? Para se tornar um profissional de TI, ele tem que ter algumas habilidades, que é um raciocínio um pouco mais, com nível acima da média. Né? Então, ela tem que ter capacidade de resolver problemas e implementar esses problemas na linguagem de programação. Não é fácil. Para isso, ele teve que ter uma boa formação em matemática, no ensino médio, ou desde lá da base, realmente. Né? Não adianta ele falar, não, eu adoro o computador. A hora que ele senta na frente para programar, dá um branco na cabeça dele, porque ele não tem essa capacidade de raciocinar. É lógico que isso pode ser conseguido com treinamento, com dedicação principalmente, não é só sentar no banco da sala de aula e achar que o professor, por osmose, vai passar o ensinamento. É uma coisa impressionante. A gente sente isso, que está no mercado, na hora de fazer outro dia mesmo o Kleber Patrício, um grande amigo, estava lá, colocou pelo amor de Deus, alguém sabe quem trabalha com programa tal, não aguento mais depender de pessoas que não têm compromisso. Exato. E geralmente são pessoas que realmente acabam deixando o profissional na mão. Professor, em relação à segurança, a gente sabe que todo dia nasce vírus novo, vários vírus novos. Exatamente. Como é que esse mercado prolifera assim? Quem cria? De onde vem isso? Então, normalmente, quem é que cria os vírus, né? São as pessoas com uma capacidade de programar bem superior acima da média. Essas pessoas conseguem enxergar as brechas que os fabricantes de softwares fazem. Outros se aproveitam da fragilidade, não só do brasileiro, mas do mundo todo, por exemplo, de usar software pirata.
Então, muitas vezes, a pessoa deseja usar um software pirata, baixa os tais dos craques, e que são programas, e ninguém vai elaborar um sistema que quebra um programa original a troco de nada. A troco de nada, é. Então, o próprio usuário ajuda a proliferação de vírus e que compromete a segurança. A partir do momento dos piratinhas. Exatamente. Olha aí. Uma das grandes causas. Tá vendo? Depois você vai lá naquele lugar lá, manda fazer o CDzinho, traz em casa. Ele acha que é tudo bonitinho, mas não sabe, assim... A bomba que está em casa. Chega ao ponto de pessoas usarem antivírus pirata. Aí também não dá certo. Não tem como. Professor, nosso horário está passando aqui, está na marca dos 48 do segundo tempo. Quero agradecer a sua participação, convidá-la para voltar outras vezes para a gente falar mais sobre isso, sobre computação, sobre a FATEC. E foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição a qualquer momento aí para esclarecer mais dúvidas. Tá, Muito obrigado. Professor Jaime Kazuhiro Osada, ele é coordenador do curso de redes de computação na FATEC. Obrigado você aí de casa. Eu volto, obrigado nada, eu volto daqui a pouco com outro bloco. Eu já estou querendo ir embora, pressa. Não, eu volto daqui a pouquinho. Não sai daí, pé lá, pé cá, eu volto já. De volta com o nosso Papo Livre de hoje. Nós estamos agora no segundo bloco desse programa, entrevistando o Henrique Dercoli, ele que é estudante de engenharia na gloriosa Unicamp e também é dirigente do capítulo Leão de Indaiatuba, da entidade Demolê, Ordem Demolê. Boa tarde, bom dia, boa noite, não importa que o programa vai em qualquer lugar, qualquer horário, mas obrigado por você estar aqui com a gente, Henrique. Vamos falar um pouquinho sobre a Ordem Demolê. Explica para nós o que é a Ordem Demolê. Bom, então, a Ordem Demolê, ela é uma entidade voltada para jovens de 12 a 21 anos, que ela tem como um intuito manter um contato, né, desses jovens com uma certa base moral, né, e ética, e com esse contato dos jovens, me enrolei para explicar. Não, é mais ou menos o seguinte, gente, só para vocês entenderem bem, a entidade, a Ordem Demolê, não teria como fazer. Ela é uma entidade sem fins lucrativos, é uma ordem discreta e não secreta, ligada à maçonaria, mantida pela maçonaria, e onde ela incentiva os jovens, né, a se tornarem bons cidadãos, homens de bem. Então, através da doutrina de liberdade, igualdade, fraternidade, enfim, se difunde a ideia da boa prática, dos bons costumes e da ética. E a entidade Demolê, aqui em Indaiatuba, ela é dividida por capítulos, não é isso? São vários capítulos. Como é que funciona esses capítulos? Então, cada capítulo é como se fosse uma loja, é uma entidade, é uma unidade. Isso, cada capítulo ele é um núcleo dentro de uma cidade. Certo. A cidade ela pode ter mais de um capítulo, que nem é o caso de Campinas. Tá. Né, mas aqui no caso de Indaiatuba nós só temos um que é o Leão de Indaiá. Tá. Então, vamos dizer assim, de uma certa forma, mantida pelas lojas existentes no município, mas seria mais ou menos isso. Isso, né? Que no caso, como você disse antes, né? A Ordem Demolê, ela é uma ordem paramaçônica, então ela é ligada à maçonaria. Ligada à maçonaria. E, então, no caso, ela precisa de uma representatividade maçônica para poder funcionar. Ter um capítulo. Então, no caso das lojas de Indaiatuba dão assistência, né? No caso, principalmente, a Ordem Progresso, que é a nossa patrocinadora. E vocês se reúnem onde? Lá na Ordem Progresso? Na Ordem Progresso. Que fica lá na rua, eu não me lembro o nome da Siqueira rua. Campos. Siqueira Campos. E fala um pouquinho da história da Ordem Demolê. Como é que ela começou? Bom, a Ordem Demolê ela começou em 1919, no Kansas, nos Estados Unidos. Ela foi fundada por um maçom chamado Frank Sherman Land, que esse maçom, o que ele percebeu? Ele percebeu que os jovens, né, com quem ele mantinha contato, eles tinham pouca vivência de sociedade, né, e ele pensou assim que como a maçonaria fazia um bem para ele poderia arranjar um meio de aqueles mesmos ideais, mesmos preceitos, se tivesse uma maneira de serem passados para os jovens, talvez pudessem fazer um bem para os jovens. E aí a questão era de como fazer isso, né? Como alguém mais velho passar para o jovem aquilo. E sem exatamente ter que trazer o jovem para a loja. Exatamente.
né? E aí, no caso, o que foi pensado era de se você juntasse vários jovens que tivessem a mesma ideia, né? O mesmo propósito. Então, esse é o sentido da fundação da Ordem Demolei. De quantos anos a quantos anos você pode participar da ordem? Participar como membro ativo, né, que é um membro que, no caso, vai ocupar cargos administrativos, é de 12 a 21. Tá. Sendo 12 a idade mínima necessária para poder entrar. Depois dos 21, você vira o que nós chamamos de sênior, né, que você passa a não ocupar mais cargos administrativos, mas você pode ocupar cargos de consultoria dentro do capítulo, que é o meu caso Entendi. agora. E aí você passa a ser um veterano, um cara que ajuda. Exatamente. Na verdade, essa ordem é inspirada, ela chama Demolay, né? Porque é inspirada na vida no Jacques Demolay, né? Foi o 23º grão-mestre da Ordem dos Templários. Ele foi morto em 1314, foi outro dia mesmo. E, enfim, como eu sempre falo, a maçonaria é uma ordem filosófica, sem cunho religioso, né? E discreta e não secreta. As Exato. pessoas têm um hábito de mistificar toda essa história da maçonaria justamente pela postura discreta dela. E até uma coisa importante da gente dizer, que houve, na verdade, toda essa história que se fala contra a maçonaria foi porque lá atrás a Igreja Católica, na verdade, ela fazia parte do poder, né, isso já na Idade Média, ela fazia parte do poder e então, quando os maçons começaram a se reunir, ela viu um problema de disputa de espaço e aí, como tudo girava em torno da corte, da igreja e tudo mais, resolveram apartar então essas pessoas e isso por séculos foi sendo perseguido, houve uma perseguição insana aos maçons, né? Só que depois, inclusive, eles eram excomungados da igreja e tudo mais, e com o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI promulgou esse concílio, se eu não me engano, em 63 ou 64, isso acabou, né? Mas ficou um ranço aí. E a maçonaria sempre esteve em participação ativa nas decisões políticas do mundo inteiro, do país. A independência dos Estados Unidos foi feita por maçons, Dom Pedro I era maçom, e José Bonifácio, um dos grandes baluartes da independência do Brasil, e assim por vai. Agora vamos falar um pouquinho do mundo Demolay. Em quantos países essa ordem existe? Então, no caso, a gente tem uma questão de que a gente tem 2 Supremos Conselhos do Demolay, né? No caso, o SCODB, que eu me lembro assim de nome, que está presente no Brasil, no Uruguai e na Argentina, certo? E a gente tem o Demolay International, né? Que aí é o que está presente no México, no Japão, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa. E, bom, em Indaiatuba vocês são em quantos? Em Indaiatuba, nós somos em 63, se não me E engano. vocês se reúnem de quando em quando? A gente se reúne semanalmente, exceto a última semana do mês. Tá. Nos sábados. Aos sábados. Isso. E como é que funciona? Se alguém quiser participar, conhecer, como é que faz? Bom, então, a Ordem Demolay, ela tem uma questão de que ela é uma ordem iniciática, né? Então, a priori, o jovem, né, ele tem que estar naquela idade de 12 a 21 anos e tem que ser convidado para participar da ordem. O importante se ressaltar é que você não precisa ter parentesco maçônico, que nem algumas pessoas pensam. Eu mesmo, no meu caso, não tenho parentesco nenhum. Quando eu entrei, eu não tinha parentesco, eu continuo não tendo. Mas o ponto é assim, nós temos 7 virtudes, né, que nós acreditamos, né, que essas 7 virtudes são essenciais para fazer uma boa conduta, que é a questão do amor filial, reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. E aí, então, como nós nos baseamos nessas 7 virtudes para poder tomar as nossas decisões enquanto cidadão, o que a gente sempre
tenta buscar num jovem que tem interesse em ingressar é justamente também apresentar traços dessas virtudes. Então, e também a questão de respeitar a liberdade, porque uma outra base fundamental da Ordem Demolay é a liberdade religiosa, a liberdade intelectual e a liberdade civil. Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro, que tanto na Ordem Demolay como na maçonaria, não existe essa questão de ser católico, presbiteriano, ser espírita, judeu, não importa. O cidadão tem que acreditar em Deus, ponto. Da forma que ele vai cultuar isso, é problema dele. Exatamente, tanto até que essa questão, né, da liberdade religiosa, quando a gente vai se referir a Deus dentro do capítulo, a gente sempre procura se referir como Pai Celestial, né, que é uma forma mais abrangente e sem delimitar. Porque tem muita, como eu disse, as pessoas criam muita fantasia em cima disso, até pela falta de informação. E aí vira uma coisa gigante, fala, maçonaria, Demolay, não tem nada disso. Como ele disse, são princípios de cidadania, amor à pátria, amor à família, amor a Deus. E agora, como você vai cultuar o seu amor a Deus, esse é um problema de cada um, de foro íntimo. Então não tem essa de ter ligação com o diabo, aquela coisa toda, isso é mito, isso é bobagem, não tem por onde. Bom, Henrique, eu agradeço a sua participação e vamos conversando. Sempre que tiver uma novidade, traga pra gente aqui. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Bom, você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus. Muita paz.